Bom, então, boa tarde. Vamos então retomar os nossos trabalhos depois de uma manhã que foi bastante produtiva em termos de ensinamentos e de comentários que foram aqui produzidos. Seguramente vamos manter a linha nesta tarde com mais 2 painéis e vamos começar por falar de uma coisa que já foi sendo aqui aflorada nos outros painéis, porque é óbvio, tudo o que se faz tem um preço, tudo o que se faz tem que ser pago, há contas para pagar e as contas para pagar tem que haver dinheiro para as pagar. E portanto, é disso que iremos falar. E para falarmos disso e para debatermos a questão do financiamento da transição ambiental e o financiamento do transporte público e da melhoria do transporte público e da contribuição do transporte público para a descarbonização, tenho aqui ao meu lado esquerdo a doutora Alexandra Carvalho, que é a Secretária-Geral do Ambiente e Diretora do Fundamental que também já foi aqui falado hoje de manhã, e que é aquele fundo, que veremos se é um fundo com fundo ou sem fundo, onde se vai buscar dinheiro para financiar, e é falado, para financiar os partes deste mundo, financiar a modernização das frotas, enfim. E, portanto, a doutora Alexandra Carvalho trará-nos aqui seguramente apontamentos importantíssimos. Depois temos o professor José Gomes Mendes, que já foi Secretário de Estado da Mobilidade e Ambiente e que é coautor de um estudo que foi falado, e espero eu bem, que continua a ser falado, onde deve ser falado, o estudo cleanbus.pt, que, enfim, resumidamente propõe a descarbonização total, as emissões zero da frota de autocarros urbanos, num horizonte, corrija-me, Sr. Professor, creio de 14 anos. 14 anos. Mas com metas, com métricas, lá está, com contas sobre o que é, e naturalmente sobre como pagar, com propostas sobre pagar esta questão. E depois temos o Dr. Carlos Alves, infelizmente não temos aqui o Dr. Álvaro Beleza, temos o Dr. Carlos Alves, vice-presidente da SETES, associação que ainda há poucos dias lançou um livro com um título muitíssimo sugestivo e muitíssimo desafiante, que é Ambição duplicar o PIB em 20 anos, e obviamente estando nós a falar de PIB, estamos a falar de produção de riqueza, estamos a falar de economia, estamos a falar naturalmente de mobilidade das pessoas, dos bens, das matérias-primas, dos produtos acabados e, portanto, seguramente trará também apontamentos importantes para esta nossa conversa. Eu perguntava, porque, enfim, temos que estar atentos ao dia-a-dia, à atualidade, e nós estamos num momento de conjuntura inflacionista que está a fazer disparar os preços, todos os preços, de modo geral, e naturalmente estará a fazer disparar também os custos do setor dos transportes e dos transportes públicos. E eu perguntava aos meus 3 convidados esta questão, começávamos por aí, se a atual conjuntura se vai agravar, se vai levantar problemas ao financiamento do setor, que, enfim, sobre o qual tem sido feito um esforço nos últimos anos de lhe garantir uma maior solvabilidade, mas surgiu isto que não estava previsto e, portanto, quando as coisas estavam a encaminhar para atingir algum ponto de equilíbrio, agora temos esta situação extraordinária dos sobrecustos que os operadores e, por arrasto, as autoridades de transportes terão de suportar. Eu pergunto se aliás, ainda ontem, o presidente da Antrop veio chamar a atenção, mais uma vez, para o risco da sustentabilidade do setor e para o risco da manutenção da oferta de serviços. E, portanto, começávamos por aí, temos que começar por algum lado. Sra. Doutora, se há de facto riscos, se temos que olhar isto com alguma apreensão. Muito obrigada. Cumprimento, antes de mais, os meus colegas deste painel. Para mim é uma honra estar aqui tão bem rodeada, não só pelo meu ex-secretário de Estado,
tivemos o prazer de trabalhar juntos durante 4 anos, e depois não tão juntos, mas ainda no governo, não é? E também o senhor professor, é um prazer estar aqui, agradecer obviamente à organização o convite que me fizeram, é mesmo com muito gosto que estou. Sobre a sua pergunta, que é de facto, eu diria quase a pergunta a $1 milhão, não é? Porque, sim, os desafios que temos, quer dizer, os desafios que já tínhamos com a conjuntura que temos neste momento, que é uma conjuntura e vindos de uma pandemia, e de uma pandemia que soubemos os efeitos que tiveram, todos os efeitos e também, porque estamos a falar de transportes, os efeitos que tiveram nos transportes públicos, e também sabemos o esforço que isso tem implicado, o esforço financeiro e o fundo ambiental, que de facto é gerido pela Secretaria-Geral do Ambiente, também tem sido um instrumento para acompanhar esse esforço. E eu já vou falar depois um bocadinho mais à frente dos números. A guerra e a situação conjuntural que vivemos e o preço e a inflação que estamos a viver e toda esta conjuntura, de facto, não vão tornar a nossa vida mais fácil, nem a nossa vida, nem a vida dos operadores de transporte. É um facto. Se estamos preparados para enfrentar estes desafios, temos que estar. E temos que estar preparados não só para enfrentar estes desafios, mas também para não esquecer que Portugal assumiu um compromisso, e o compromisso é o da neutralidade carbónica até 2050, e nesse compromisso, uma das componentes principais é mesmo a mobilidade sustentável. Portanto, o roteiro de neutralidade carbónica, que é, no fundo, o nosso mandato até 2050, inclui 3 eixos principais: descarbonizar a sociedade, valorizar, promover a economia circular e valorizar o capital natural, as florestas e o nosso território. No descarbonizar a sociedade temos o eixo mobilidade sustentável, promoção da mobilidade sustentável. É que, de facto, é um setor, como nós sabemos, que é responsável por mais de 24% das emissões de gases com efeito de estufa, e, portanto, nós temos que continuar a atuar. E a promoção e a utilização e o apoio aos transportes públicos, que durante vários anos, e isto não é segredo nenhum, de facto, Portugal não tratámos bem os nossos transportes públicos. Durante alguns anos foi um setor muito esquecido, por diversas razões que não interessa agora aqui, e, de facto, o investimento que tem sido feito nos últimos anos, não estou a falar apenas do investimento fundamental, que é residual, diga-se, mas é um instrumento financeiro que tem apoiado, mas é um investimento residual, mas que todos os operadores têm feito, e esta aposta nos comboios, nos metros, e de melhorar o nosso transporte público tem mesmo que continuar a ser, tem que estar à cabeça mesmo nas nossas principais prioridades, e por maiores que seja, e por mais difícil que a conjuntura vá ser, e vai, temos que conseguir ultrapassar este desafio. Professor José Gomes Mendes, teve de facto essa experiência na governação, e agora como é que vê, continua ligado, continua atento, continua interventivo, como é que vê de facto estes desafios que se colocam de momento ao setor? Em termos de financiamento. Deixe-me primeiro cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar a assistência, Ana Paula Vitorina, Presidente da AMT, é um gosto revê-la. Vamos ver. Eu gosto de começar as minhas intervenções por esta nota importante. A mobilidade é um elemento, uma ferramenta de coesão, é a mais poderosa ferramenta de coesão social e económica. Mobilidade permite que as pessoas cheguem às oportunidades. Eu, se não chegar a oportunidades, sou pobre, com certeza. O que é que são as oportunidades? Tem que chegar ao emprego, tem que chegar ao ensino, tem que chegar à cultura, tem que chegar à saúde, etc. E, portanto, enfim, a menos que eu nasça junto ao meu emprego, que é na fábrica, ao meu hospital e à minha escola, eu preciso de mobilidade. E, portanto, é importante perceber, é por isso que, de facto, é considerado um serviço de interesse público, é preciso perceber que este setor tem que ser tratado, tem que ser acarinhado, tem que ser mantido com regularidade, sob pena de prejudicar-nos toda a sociedade nas suas diferentes dimensões, nomeadamente a dimensão económica. É claro que, quando acontecem disrupções como aquela que estamos a viver agora, enfim, uma guerra e, para além de outros fenómenos, que fazem disparar o preço, no caso do combustível, portanto, da energia, e levanta-se muito a questão de como é que a mobilidade vai continuar a ser financiada, uma vez que no passado, sobretudo ao nível do investimento, em Portugal a mobilidade tem sido objeto de subfinanciamento ou subinvestimento. E, portanto, enfim, está aí, nós ligamos a televisão e temos aí um problema, e naturalmente o setor dos transportes grita e grita muito bem. Eu gostava de dizer que a guerra contra o fóssil
E o custo de energia já existe há muito tempo, não existe agora. Só que antes não dava na televisão, agora dá na televisão todos os dias. Mas ela existe há muito tempo. Bom, e nós fazemos de conta, vamos assobiando para o lado, não é? Agora, o que é grave, porque, como foi dito, se este setor vale um bocadinho mais de um quarto das emissões relacionadas com a energia, e se grande parte dessas emissões são do transporte rodoviário, automóveis, autocarros, o que quer que seja, enfim, caminhões, portanto, transporte de mercadorias, bom, é muito grave porque um setor que vale um quarto das emissões é um setor onde se tem que intervir sob pena não se fazer mexer o ponteiro. Não vale a pena eu fazer microintervenções porque isso não mexe o ponteiro. Se eu não mexer na produção de energia, nos transportes e nos edifícios, temos que esquecer a neutralidade carbónica, com tudo o que isso implica. E, portanto, isso é grave. Agora, há dois elementos, ou duas componentes, se quisermos, esta onda inflacionária. Uma, naturalmente, que é pontual, porque, evidentemente, há uma guerra, digamos, há uma escassez de oferta, enfim, tudo aquilo que conhecem tão bem quanto eu, porque vemos televisão todos os dias, mas há uma outra que é estrutural. Ou seja, a subida dos preços já acontecia antes da guerra, e, sobretudo, na energia. Convém não esquecer isso. Já acontecia e não era quase imperceptível. Não, ela acontecia de facto. Portanto, o que significa que há uma tendência generalizada, que eu acho que não vai jamais recuar, nem que amanhã se faça um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, de subida daquilo que é a energia de origem fóssil. E, portanto, o setor dos transportes vai ter que mudar de vida. As disrupções, tal como as guerras e as pandemias, têm sempre, naturalmente, todas as consequências que conhecemos e que são gravosas, mas também abrem oportunidades, também nos abrem os olhos para algumas coisas. Eu acho que esta é uma oportunidade de ouro para se perceber que setores como o setor dos transportes, os tais que fazem mexer o ponteiro, que têm, de facto, que entrar numa outra lógica de utilização, de consumo de energia. Deixem-me dizer aqui num minutinho uma história muito concisa. A McKinsey, que é, enfim, uma consultora global, fez um inquérito a CEOs de grandes empresas, antes da pandemia, a perguntar qual é o tempo que acham que demoraria a preparar a sua empresa para ter uma parte substancial da força de trabalho a trabalhar remotamente. Em casa ou noutro sítio qualquer. A ideia até era um bocado ter noutro país, enfim, pessoas de todo lado a trabalhar. Bem, cada um foi dizendo os seus tempos. Eu demorava 3 anos a alterar aqui os processos todos, digitalizar, etc. Eu demorava 2. Bem, a média deu 2 anos e qualquer coisa. Portanto, era preciso 2 anos e tal numa empresa para... Deu-se a pandemia. No fim da pandemia, a McKinsey repetiu o inquérito. E a média das respostas é quanto é que lhe demorou colocar a força de trabalho em casa a trabalhar remotamente. A média foi 11 dias. Portanto, aquilo que acreditavam, e com certeza que os CEOs acreditavam que eram 2 anos e tal. Portanto, disseram genuinamente, se calhar para fazê-lo melhor do que o fizeram na pandemia, não discuto isso. Mas, quer dizer, depois passou para 11 dias. E, portanto, perante a necessidade, perante este tipo de disrupções, quando o caminho é apenas um, as coisas acontecem. Vai acontecer o mesmo com o custo da energia. Quando eu digo que estava em curso a guerra ao fóssil, e vou-vos contar a segunda história, que também é muito curtinha. Há algo que a Alexandra conhece bem, que se chama aquilo? Carbon Pricing Leadership Coalition, CPLP, mas não é CPLP, que nós conhecemos, do qual o portal faz parte. Eu contava no governo, representava o governo nisso. E um dia houve uma reunião em Nova Iorque sobre o tema, portanto, que é o Carbon Pricing, colocar preço no carbono. E estava lá um senhor, que por acaso foi prémio Nobel, chamado Stiglitz, que o meu colega que é professor de Economia sabe bem, conhecerá com certeza, que me disse assim, numa conversa no intervalo, enfim, na nossa reunião, que me disse assim, olha José, isto só vai mudar, só vai haver investimentos, de facto, no sentido da descarbonização, quando a tonelada de carbono, nos mercados de carbono, custar $100. E vai chegar aos $100. Bem, eu sabia que naquela data, estamos a falar de 2016, 2017, que o valor da tonelada de carbono no mercado europeu, no comércio europeu de licenças de emissão, que é gerido justamente através do Ministério do Ambiente, era de 8 euros. Bem, 8 euros, aquilo depois estava a subir um bocadinho, 8, 10, 12, isto realmente está a ficar, aliás, o que permitiu engordar o fundo ambiental, não é? Bastante, enfim. Bom, ele disse-me aquilo, eu olhei, até pensei que só com os meus botões, bem, quem é que deu o prémio Nobel a este senhor? $100 era uma coisa tão extraordinária. Está nos $100, está nos 100 euros. Está lá. Portanto, essa guerra estava a acontecer. Ele viu antes dos outros, com certeza, não é? E, portanto, embora não fosse... Isto para dizer o quê? Que, perante aquilo que está a acontecer, o transporte deve necessariamente mudar de vida, porque tem ganhos. Não só pelo pico inflacionário conjuntural, mas por aquilo que estava a acontecer estruturalmente. E é por isso que nós fizemos aquele estudo na Fundação Mestre Casais, que eu liderei, onde, de facto, nós, enfim, traçámos um cenário para descarbonizar completamente o transporte público rodoviário urbano, portanto, nas cidades,
autocarros com pessoas de pé, para simplificar. Não é? São 5.633 autocarros. E fizemos as contas, e se houver oportunidade mais à frente podemos ir aí. Sim, pedia-lhe já, pode avançar, então, exatamente. Quanto é que nós percebemos A questão é quanto custa e como é que se paga, porque como é que se paga, estamos aqui a falar do financiamento, não é? As duas questões estão sempre associadas, não é? Como é que se paga os melões na gíria popular, não é? E, portanto, esses 5.633 autocarros poder-se-iam, digamos, substituir por autocarros limpos, no sentido em que são autocarros elétricos a bateria ou autocarros elétricos a fuel cell, portanto, a hidrogênio, num prazo de 14 anos. E o custo global absoluto é de 2,4, 2,5 mil milhões, 2.400, 2.500 milhões de euros. Ok? Pronto. Mas esse custo não é o custo que deve ser levado em consideração para a descarbonização, porque os operadores de autocarros têm que ir substituindo o seu material circulante. Portanto, o custo de descarbonização é diferente em ter esse valor absoluto e aquilo que seria trocar os autocarros por outros autocarros de combustível fóssil. Certo? Bom, feita essa conta, o custo de descarbonização efetivo é 1.300 milhões de euros. 1.300, em 14 anos. Agora, como é que isso se paga? 1.300 em 14 anos, como diria alguém, é fazer as contas e, portanto, dá um bocadinho menos de 100 milhões por cada ano. Certo? Se o Estado, como participasse, com uma percentagem de 60%, 70%, 80%, o que for, enfim, são valores que, enfim, que é habitual, se como participasse, estamos a dizer que durante 14 anos, com 70, 80 milhões de euros ou 90 milhões de euros que fosse por ano de esforço do setor público, nós descarbonizávamos completamente o transporte público rodoviário nas nossas cidades, em todas as cidades do país. Bom, 80, 90 milhões de euros por ano não é nenhuma fortuna. É dinheiro, é bastante dinheiro, mas perceber que gasta-se, enfim, neste momento com os apoios gasta-se talvez o dobro disso, entre o PARTE e o apoio especial, mais do dobro. Eu lembro quando o PARTE foi lançado, que ainda foi, enfim, comigo, eram 120 ou 130 milhões e, portanto, não é assim tanto dinheiro. Há fundos, isto é absoluto, pode absolutamente ser inscrito nos fundos comunitários, quer no PRR, quer sobretudo agora no Portugal 2030, e, portanto, isto pode ser feito. Aquilo que estamos a dizer é, eu repito, é descarbonizar completamente a operação de transporte público rodoviário urbano nas cidades portuguesas todas. Significaria que daqui a 14 anos eram zero as emissões de CO2. Mais ainda, nós estamos uma trajetória que mostra que, ao fim de 5 anos, na trajetória que estávamos, começava por autocarros com mais de 21 anos, depois ia por aí fora até chegar à idade limite de 14 anos. Nos primeiros 5 anos, as emissões de CO2, portanto, desses veículos, dessa frota de 5.633 veículos no país todo, reduziam-se de 87% em apenas 5 anos, ou seja, quase desapareciam. As emissões de NOx, o NOx é a espécie poluente pior, digamos, dos motores de combustão, reduziam-se em 97%. E as emissões de partículas, de PM10, reduziam-se em 99% em apenas 5 anos. Bom, os ganhos que isso tem, por exemplo, para a saúde, para o absentismo, etc., são incomensuráveis. E para concluir, para não monopolizar a conversa, só dizer o seguinte: nós fizemos as contas que nesses 14 anos da descarbonização que se poupariam em emissões, portanto, evitar-se-iam 4 milhões de toneladas de emissões de CO2. E a partir daí eram zero, estava descarbonizado, mas mesmo nesse percurso, 4 milhões de toneladas. Se eu aplicar isso a um valor, enfim, que varia entre os 50 e os 100 euros por tonelada de carbono, que é o valor que corre no nosso mercado de carbono, só isso representaria 470 milhões. E porquê é que eu digo isto? Porque está nas intenções da Comissão Europeia, não sei exatamente em que é que está o ponto, que um dos setores que vai entrar no comércio europeu de licenças de emissão, portanto vai começar a pagar a taxa de carbono, é o setor dos transportes. A aviação já está a entrar e é o restante. E, portanto, vamos ver, está aí a oportunidade, como diziam os CEOs da digitalização, se calhar não são 11 dias, mas eventualmente são 11 meses. E, portanto, é preciso fazer, e eu acho que há uma oportunidade para o fazer a custos e que são compatíveis com aquilo que são os postos do país. Muito bem, eu vou já daqui a um bocadinho pedir ao Dr. Carlos Alves que nos dê a sua visão destes impactos da mobilidade, de facto, na economia do país e lá está, e nas contas, nas outras contas que se tem que pagar em termos de saúde, de tratamentos de saúde, em termos de sinistralidade, congestionamento, etc, etc. E porque estamos a falar em dinheiro que se gasta e que se projeta a gastar, pedi à doutora Alexandra Carvalho que nos podia dar uma visão sucinta, obviamente, de o que é que o Fundamental tem aportado a este setor do transporte público. Muito bem.
E o que é que está aí Sucinto, vou tentar ser sucinta, mas o fundamental, como eu disse, que foi criado em 2016, o professor José Mendes lembra-se bem, estava no Ministério nessa altura, e de facto foi criado com a fusão de 8 fundos que existiam no Ministério do Ambiente e resolveram-se fundir todos num fundo. E isto é importante porquê? Porque os anteriores fundos, nós não criámos nada de novo, simplesmente pusemos tudo no mesmo fundo, que é o Fundo Ambiental, que passou a ser gerido unicamente pela mesma entidade, que foi escolhido nessa altura, a Secretaria-Geral do Ambiente, e onde continua. Portanto, em 2016 foi criado, em janeiro de 2017 foi o nosso primeiro despacho, e desde essa altura, de facto, a mobilidade e os transportes foi sempre uma área de atuação primordial. Devo dizer que o nosso grande sucesso, e ainda continua a ser o grande sucesso, é o apoio aos cidadãos particulares, não só cidadãos particulares, mas também empresas, com incentivo à aquisição de veículos elétricos, e isto é um apoio muito importante. E em 2017, lembra-se bem, lembramos-nos, não existia nada como isto, e é um incentivo que se mantém, é um programa com muita adesão, e todos os anos, o primeiro ano, de facto, demorou aos cidadãos e às empresas a virem ao programa, não esgotámos a verba. A partir do primeiro ano, lançávamos o regulamento em janeiro e em abril tínhamos a verba completamente esgotada. Portanto, isto mostra também que a sociedade também está pronta e preparada para isto. E nós, nomeadamente o Estado, que aqui represento, tem que fazer o seu papel de incentivar e de facto esse programa continua a ser uma das nossas melhores bandeiras. Portanto, o fundamental a nível da mobilidade, quero-vos dizer também uma coisa sobre o fundamental. O fundamental apoia, de facto, com o mesmo rigor e o mesmo empenho, o cidadão a adquirir o seu veículo elétrico, e tem que ser 100% elétrico. Nós só apoiamos veículos elétricos e não apoiamos só automóveis, veículos ligeiros, bicicletas, motas, às empresas, as carrinhas, tem que ser tudo 100% de tração elétrica. E nós apoiamos com o mesmo rigor e com o mesmo empenho, não só este cidadão, mas também uma entidade municipal, e foi outro dos nossos primeiros apoios, as entidades municipais a passarem as suas frotas para frotas elétricas, para frotas de serviços urbanos ambientais que fossem elétricas. Também foi um dos nossos primeiros programas, também com muito sucesso. E também apoiamos as autoridades de transportes, nomeadamente, estamos aqui hoje num evento promovido pelas a ajustar as tarifas e a oferta aos transportes públicos. Esta diversidade de beneficiários que tem o fundamental é mesmo um instrumento ágil, é um instrumento eficaz e é um instrumento que tem também a possibilidade de, quando há alguma urgência e alguma situação de emergência, como tivemos e como temos tido ultimamente os incêndios e como tivemos agora com a pandemia, nós fizemos, na altura da pandemia, o apoio extraordinário à reposição da oferta dos transportes públicos em 2020, com um apoio de cerca de 94 milhões. Continuamos neste momento a fazer o apoio extraordinário ao setor dos transportes públicos de passageiros, cerca de 57 milhões. Isto para fazer face à escalada dos preços de combustíveis. Este foi a partir de 2021. Portanto, sim, é mesmo um instrumento versátil. E sim, as receitas do fundamental provêm, na sua grande maioria, não vou falar aqui das receitas todas, porque temos uma panóplia vasta de receitas, mas na sua maioria provém de onde? Provém do comércio europeu de licenças de emissões. E porque é que a receita do fundamental, em 2017, o primeiro ano que tivemos fundo, tínhamos um orçamento de cerca de 150 milhões, neste momento temos um orçamento de mais de 1.000 milhões. Porquê? Por isto mesmo, porque o professor pensava que íamos demorar, porque o professor dizia que não eram 11 anos, não é? Não eram 11... Não, isso era outra história. Peço desculpa. O professor tinha razão. O Prémio Nobel tinha mesmo razão. Foi mesmo rápido. Quando o fundo foi criado, e como disse o professor José Mendes, estávamos nos 8 euros por tonelada de carbono. Neste momento, estamos nos 100 euros por tonelada de carbono. Portanto, isso tem, obviamente, reflexo na receita do fundamental e, portanto, o fundamental aparece cada vez mais como este instrumento que pode apoiar as políticas ambientais rumo à descarbonização, nomeadamente à promoção da mobilidade sustentável. Temos o PARTE, e o PARTE começou em 2019, e neste momento o PARTE, temos não só PARTE, mas também reforços. Tivemos também o ProTrans, que visa, essencialmente o PARTE, visa atrair passageiros para os transportes públicos, apoiando as autoridades de transportes para que possam ajustar as tarifas e a oferta, e vamos fechar um total de 510 milhões.
Isto inclui os reforços também. Temos apoiado a construção de ciclovias e, portanto, sim, o Fundo tem nestas frentes, não só na promoção da utilização dos transportes públicos, na facilitação da mobilidade ciclável, que é uma parte muito importante da nossa política, enquadrado no Portugal Ciclável, que também foi uma semente deixada pelo professor José Mendes no nosso Ministério, o Portugal Ciclável, continuamos a executá-lo, e na aceleração da apropriação da tração elétrica. Vejam que concordo em absoluto e não podia estar mais de acordo com o professor José Mendes nisto que os desafios são sem dúvida oportunidades. É preciso depois pagar, como disse, essas oportunidades, mas de facto temos neste momento uma conjuntura que nos permite fazer face a estes desafios e não é de todo impossível. Em 2022, só para finalizar, surgiu já enquadrado no PRR e já é o segundo aviso destes, porque tínhamos lançado o nosso POCU tinha lançado um aviso para a aquisição de autocarros eficientes e agora o Fundamental, como beneficiário intermediário do PRR, lançou em 2022 um aviso para a descarbonização dos transportes públicos. Portanto, vamos apoiar a aquisição de autocarros eficientes e que utilizem fontes energéticas limpas, reduzem, portanto, todas as emissões nefastas e também vamos apoiar a instalação de postos de abastecimento de hidrogênio e de carregamento de energia elétrica. O aviso teve uma dotação de 48 milhões e já fechou, foi completamente esgotada a dotação e vamos assinar os contratos na próxima semana. E pronto, é este o caminho. Bem, muita coisa. Peço desculpa, é este o caminho que nós estamos a fazer. Isto é o caminho que estamos a fazer com todos, é um caminho que temos que melhorar e temos vindo a melhorar. Todos os anos o Fundo Ambiental tem evoluído para acompanhar também os desafios e, bom, é uma ferramenta importante e que penso que ideal para estes desafios que temos pela frente. Muito bem, obrigado, doutora. Dr. Carlos Alves, a SEDES é a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Como disse, lançou agora um livro de propostas de duplicar o PIB. Como é que a SEDES olha para o papel, para o lugar da mobilidade neste desenvolvimento, nesta prossecução do desenvolvimento económico e social, e como é que vê a necessidade óbvia de financiar o sistema e de financiar o seu desenvolvimento? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu começo naturalmente por agradecer o convite à Autoridade de Mobilidade e dos Transportes e em particular à sua Presidente, a doutora Ana Paula Vitorino. Muito obrigado em nome da SEDES pelo convite que nos foi dirigido. Cumprimento igualmente todos os colegas de painel, o Dr. Fernando Gonçalves, a doutora Alexandra Carvalho e o professor José Gomes Mendes. Para mim é um gosto estar aqui. Deixem-me fazer um disclaimer. Em primeiro lugar, eu não sou especialista nem em questões ambientais, nem em questões de economia circular e muito menos em questões de transportes. No início da minha carreira académica ainda fiz alguma investigação, ainda tenho meia dúzia de papers publicados sobre economia do transporte aéreo, mas isso não me qualifica como especialista das questões de transportes. Sou economista, um professor da Faculdade de Economia e vice-presidente da SEDES e na SEDES também coordenei o Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Económico e, no fundo, é isso que eu aqui posso trazer, é essa minha experiência. Muitas vezes, este livro que referiu, que faz uma proposta de ambição ao país, de ambição e de responsabilidade, que é duplicar o PIB em 20 anos, ou se quiser, tomar a sério a questão do desenvolvimento económico e social, que é no fundo aquilo que a SEDES propõe ao país. Foi um livro que decorreu do trabalho de muita gente, muitos grupos de trabalho, ao longo de cerca de 2 anos, e ao longo desse período, muitas vezes me ocorria uma questão, que é qual é a primeira coisa que nos vão dizer quando nós trouxermos estas questões a público. E eu lembrava-me de uma canção dos de Olinda, que começa por dizer hoje é que é, e depois diz afinal não, porque hoje joga o Benfica, não é? Ou afinal não, porque há outra razão qualquer. E a conjuntura económica agora é a inflação, mas há 2 anos teria sido o Covid e no início do ano a guerra na Ucrânia, porque não tínhamos ainda tanta consciência do contexto inflacionário. Ou seja, nunca há um momento ótimo, um momento conjuntural ótimo para fazer o que quer que seja de transformador numa sociedade. Não há um momento ótimo para lançar o desenvolvimento económico e social, que é a grande batalha das SEDES, e não há um momento ótimo para fazer qualquer tipo de transformação.
Se estamos à espera de que as condições ótimas surjam, essas nunca existem. Ora, não existindo um momento ótimo, todos servem. Portanto, temos que fazer o que tem que ser feito, sem demoras. A SEDES, como eu referiu, é uma associação económica e social, uma associação cívica, que tem 52 anos de existência, e ao longo da sua existência orgulha-se de se ter envolvido em algumas batalhas, enfim, a favor do país, se me permite. A primeira das quais, já agora recordava, foi talvez a primeira instituição no país a pugnar pela adesão económica à antiga União Económica, à antiga CEE, Comunidade Económica Europeia, não é? E ao longo dos anos tem batalhado por muitos objetivos no âmbito do desenvolvimento económico e social do país. No que respeita a esta conferência, o tema que aqui estamos a desenvolver, importaria dizer 2 ou 3 coisas de estrutural, digamos assim. Em primeiro lugar, nós costumamos dizer, e não é brincar, que a SEDES é azul. Isto é, a SEDES, como qualquer pessoa que se preze, acha que devemos ter um país que possamos entregar às gerações vindouras, que seja um país sustentável, ou melhor, um mundo que seja um mundo sustentável. Que seja sustentável nos seus diferentes domínios. Seja sustentável no domínio ambiental, que seja também sustentável noutros patamares que muitas vezes são escondidos e que têm que ser considerados. Designadamente no domínio do sistema de proteção social, e no domínio da sustentabilidade das finanças públicas, que são 2 domínios que nós normalmente não incluímos na sustentabilidade. Tendemos muitas vezes a reduzir as questões da sustentabilidade às questões ambientais. Mas o que nós pretendemos é ter um modelo económico que seja todo ele sustentável e um modelo de desenvolvimento económico que seja todo ele sustentável. E, portanto, esse aspecto é absolutamente importante. Da mesma forma que é importantíssimo para nós, na SEDES, enunciar que queremos um desenvolvimento económico que aproveita todos, e que aproveita todos num duplo sentido, a todo o território e a toda a população. Não queremos um modelo de desenvolvimento económico que aproveite apenas alguns, que origine crescimento da riqueza que fica apropriada para um número reduzido de beneficiários, seja um desenvolvimento económico que aproveita todos, naturalmente aproveita cada um em função do mérito e do esforço que faz para contribuir para o bem-estar coletivo, mas que aproveita todos. Sendo esse o nosso objetivo e, se quiser, a responsabilidade, mais do que um objetivo, isso é uma responsabilidade. Não, o título do livro é a ambição de duplicar o PIB, mas podíamos, sem problema nenhum, acrescentar a ambição e a responsabilidade, porque é uma responsabilidade que nós todos temos. E não temos alternativa a isso. E o que é dramático é que não temos alternativa a isso, embora pareça que há muita gente que é em Portugal com responsabilidades que não tem verdadeiramente consciência disso. Mas não temos alternativa a isso. E deixem-me dar-vos aqui 2 ou 3 números para vermos que não temos alternativa a isso. Entre 1960, 1961 e 2000, o país teve um desenvolvimento considerável. Acho que nós temos que nos orgulhar do desenvolvimento que tivemos nestas 4 décadas, que se materializou num crescimento de 4,4% ao ano, o que corresponde a uma duplicação do PIB a cada 16 anos. Portanto, a um ritmo superior àquele que agora nós, emblematicamente, defendemos. O problema são os últimos 20 anos. Nós, nos últimos 20 anos, crescemos miseravelmente 0,73% ao ano. Globalmente, se compararmos, para sermos justos, retirando a pandemia e retirando agora as questões da guerra na Ucrânia e da inflação, se compararmos o PIB de 2019 com o PIB de 2020, nós constatamos que apenas crescemos 15%. Ou seja, em 2019 só produzimos mais 15% do que aquilo que produzíamos em 2000. No mesmo período, já não falo na China, que multiplicou quase por 6 a sua produção, mas muitos outros países, incluindo países europeus e países com nível de desenvolvimento mais alto que o nosso. É claro que com países com nível de desenvolvimento mais baixo isto é mais fácil de fazer. Países de nível de desenvolvimento intermédio é um bocadinho mais difícil, mas há países de nível de desenvolvimento intermédio que igualmente conseguiram mais do que duplicar o PIB neste período. E nós não temos alternativa a isto. E não temos alternativa porquê? Porque, paralelamente, nós temos um envelhecimento da população. E temos uma situação que é relativamente insustentável, porque este crescimento, além de ter sido muito reduzido, foi um crescimento baseado naquilo que nós chamamos de debt destroyed, isto é, em muita despesa pública, em muito gasto público, que levou a dívida em percentagem do PIB para 135% em 2000 e que levou a um crescimento dos impostos
que em termos reais foi de 6,36% de 2000 a 2020 e de 12,1% se nós considerarmos apenas de 2010 para a frente. E uma boa parte, os números ainda são maiores, por exemplo, se nós nos centrarmos no IRS. E, portanto, como é que isto se resolve com uma população a envelhecer, sendo que os encargos com os idosos são cerca de 5 vezes maiores do que os encargos que a Segurança Social tem e que o Serviço Nacional de Saúde tem com os mais jovens? Portanto, com uma população a envelhecer, como é que nós conseguimos resolver isso? Com esta restrição, porque não temos para onde aumentar os impostos, temos um nível de dívida alto, que alternativa temos nós ao crescimento económico? Nós não temos alternativa ao crescimento económico. E existindo o crescimento económico, colocando o crescimento económico acima fazendo disso a vontade coletiva do país e adotando as políticas necessárias para que o país cresça, os problemas de financiamento resolvem-se. Eu sou professor de finanças empresariais e nós nunca colocamos o problema do financiamento à cabeça. Em primeiro lugar, precisamos é de saber que projeto temos, o que é que nós queremos fazer, depois as questões de financiamento resolvem-se. E aqui no país e nos investimentos públicos que temos que fazer, porque temos que os fazer, o crescimento económico e o desenvolvimento do país exige infraestruturas impecáveis, e essas infraestruturas são em grande medida infraestruturas de transportes, transporte ferroviário, transporte rodoviário, aeroportos e portos, que nos permitam uma ligação eficiente ao resto da Europa e ao resto do mundo, e que nos permitam também mobilidade interna. Portanto, nós temos que ter infraestruturas impecáveis, temos que financiar essas infraestruturas e tudo conseguiremos, se conseguirmos crescer. E, portanto, temos que pôr o crescimento económico como o primeiro motor e a prioridade principal do país, porque depois, a seguir, os problemas resolver-se-ão. Muito bem. Muito obrigado. Ora bom, o tema deste painel é o financiamento da transição ambiental. Nós, neste momento, em termos de contratualização dos transportes públicos, finalmente as obrigações de serviço público estão a ser devidamente acauteladas, mas focando-nos na questão da transição ambiental, na questão da descarbonização do setor, as obrigações de serviço público vão ser cada vez mais exigentes a nível da descarbonização. E isso implicará, mais uma vez, novos encargos. E eu perguntava-vos como é que veem isso e como é que se há de financiar essas novas, porque estamos a falar de financiamento, como é que se há de financiar essas novas obrigações de serviço público verdes, chamemos-lhe assim, que fontes alternativas, para além do fundamental, ok, mas não é um fundo sem fundo, não é? Para além do fundamental, considerando o impacto positivo que a mobilidade, que os transportes públicos têm nas cidades, nas empresas, no urbanismo, na ocupação do território, que outras fontes alternativas é que poderão e deverão ser consideradas para pagar a fatura das obrigações de serviço público cada vez mais exigentes e que o tarifário, por si só, não poderá suportar, obviamente. Sra. Doutora. Não é uma pergunta muito fácil de responder, porque eu não consigo dizer-lhe, eu consigo falar-lhe daquilo que é a minha opinião mais pessoal, porque o fundamental, como disse, obviamente, é uma ferramenta, é um instrumento financeiro que tem sido utilizado e que vai continuar a ser utilizado, porque isso está nos seus objetivos. Eu peço imensa desculpa, mas eu tenho que fazer aqui uma pausa para cumprimentar a senhora engenheira Ana Paula Vitorino, minha querida amiga, e que agradecer também o convite que me fez para estar aqui, porque eu... Mas eu faço porque já me tinha lembrado de o fazer e agora esqueci-me e agora é um prazer revê-la. E, portanto, voltando à sua pergunta, que é assim, eu acho que podíamos um bocadinho também pegar na resposta que deu o meu colega de painel. E vamos lá ver. O país tem que crescer e tem. E o país tem que crescer de uma maneira sustentável. Nós temos um objetivo, foi traçado, não vamos ter um país que não acompanha, que tem que ser um país neutro em carbono em 2050. Nós temos tudo alinhado e todos os planos que nos permitam lá chegar. E é assim, o financiamento não vai ser um problema. Eu também concordo, acho que o financiamento não vai ser um problema. Mas temos mesmo que crescer, porque nós temos problemas estruturais, da quais agora o envelhecimento da população é só um deles, e não é o único.
Eu acho que temos o envelhecimento da população tem que ser muito acompanhado por políticas de promoção da maternidade, e isso é uma coisa, acho que é uma área em que temos ainda muito que fazer. E, de facto, temos muitos desafios, mas é possível e o nosso país já provou anteriormente que era capaz de o fazer e acho que é capaz de fazer. E sinceramente, eu sou jurista, não sou economista, mas eu não acho que financiamento seja o problema. Até porque eu acompanho... Mas a questão, o financiamento, neste momento, é assegurado apenas por fundos públicos, não é? Por exemplo, as autoridades de transporte... Não só, e tarifa... Sim. O tarifário, mas a questão que eu lhe peço para vocês, enfim, elaborarem é precisamente... Vai ser sempre esse o modelo? Não será possível ir buscar outras fontes, assumindo que as necessidades de financiamento irão sendo maiores? O dinheiro há de aparecer de algum lado, obviamente, sim, acredito. Até porque o dinheiro, lá está, e há várias negociações internacionais que nós acompanhamos em sede, por exemplo, alterações climáticas, e o que nos dizem é não há falta de dinheiro para políticas públicas verdes em parte nenhuma. Ele há de aparecer e ele vai aparecer. Temos que ir à procura dele. A questão que coloco é, de facto, uma questão mais que vou passar a palavra, porque, de facto, não consigo... As alternativas, quais serão... Não se poderão chamar os privados a participar no... Isso eu não consigo, de facto, responder. Se calhar passava... Elabora um bocadinho. Não sei se os privados vão conseguir. As obrigações... Desculpe lá, deixe-me só fazer um cenário. Certo, mas o financiamento do sistema de mobilidade e de serviços de transporte público, por exemplo, hoje de manhã aqui falava-se, alguém dizia, eu crio uma estação de metro à porta numa determinada rua e o imobiliário daquela zona valoriza-se automaticamente. Estendo estendo uma linha de metro até não sei onde e, obviamente, naquele canal, aquelas parcelas de terreno. Pergunto eu, não se poderia equacionar, não se deveria equacionar essas fontes alternativas para não ir sempre buscar, porque, de novo, o dinheiro existe, há de aparecer sempre, mas a saúde também o vai reclamar, a educação, a proteção dos mais velhos, etc. Portanto, contas para pagar nunca hão de faltar também, não é? Portanto, pedia-lhe... Sobre as obrigações de serviço público, primeiro explicar que, no caso dos transportes, estamos a falar de serviços económicos de interesse geral, que é diferente de serviços de interesse geral, o que significa que as obrigações de serviço público existem num contexto de uma área, de um serviço que tem uma lógica mercantilista, isto é, que está no mercado, tem lógicas concorrenciais. E, portanto, é preciso perceber que há balizas na forma como alguém aporta dinheiro para colmatar déficits de serviço público. Eu acho, e isso está na Lei 52, portanto, enfim, que estão aqui presentes conhecem-na tão bem quanto eu, portanto, está lá um conjunto de critérios para, enfim, cumprimento de serviço público quando fazemos, digamos, a adjudicação de redes de transporte público. Em áreas metropolitanas, como é o caso, portanto, no caso de Lisboa e Porto, portanto, em Portugal, enfim, como lá fora também, é preciso perceber que o transporte público, como aliás acabou de dizer, é um ativo. Ou seja, é muito difícil estimar a procura potencial, porque nós, quanto mais oferta colocamos, mais procura temos. E, portanto, colocar mais oferta, isto é a análise dos dados dos últimos anos, colocar mais oferta em áreas metropolitanas gera mais procura. E, portanto, o jogo é muito mais de oferta para responder à procura, enquanto que em cidades mais pequenas e áreas mais rarefeitas, o jogo é diferente, é um problema de cobertura. E, portanto, há cobertura, há déficit de procura, mas eu tenho que ter cobertura, porque as pessoas fazem menos viagens, mas têm que as fazer apesar de tudo, e, portanto, esse déficit aí é que tem que ser colmatado pelos apoios para o cumprimento das obrigações de serviço público. Bom, mas olhando às áreas metropolitanas, de facto, o que disse é importante. Não, o processo que está aqui em cima da mesa é um processo, eu acho importante que o Estado, quando lança procedimentos para a contratação de redes de transporte, que coloque lá as obrigações de serviço público verdes. Aliás, eu só comecei a ouvir falar nisso agora recentemente, penso que será da lavra da Ana Paula Vitorino, no contexto da AMT, enfim, genericamente. Porquê? Porque o Estado é um farol nestas coisas. E eu acho sempre que, isso falou-se há muitos anos sobre a inovação, porque é que o Estado não, quando compra, portanto é um grande comprador, não é o procurement público, porque é que não compra serviços inovadores? Está a financiar a inovação através das compras, a mesma coisa para a descarbonização. E, portanto, eu acho que o faço, acho que é um farol, acho que deve haver, por exemplo, requisitos de frota
quão verde é a frota, ou seja, qual é a porcentagem, por exemplo, de veículos limpos numa frota que vai a concurso, ou impor que sejam todos veículos limpos, o que seja, não é? Mas, portanto, acho muito importante que o faça. Eu não acho que haja aqui acréscimo de custos, pelas razões que invoquei na minha primeira intervenção. O que eu acho é que, de facto, a derivada, se quisermos, ao tributo, a derivada é de tal forma que eu acho que fazer a transição para formas de transporte mais limpas, não é? Verdes, mais verdes, se quisermos, vai, já num prazo curto, em alguns contextos, mas no médio prazo seguramente, vai corresponder a custos mais baixos. Bom, a crise da energia está-nos a demonstrar isso, não é? Nós o que queremos agora é a energia solar produzida a partir de painéis fotovoltaicos, de solar fotovoltaico. O solar fotovoltaico desceu, penso que 86% em 10 anos, o custo por quilowatt-hora. E, portanto, o preço é praticamente marginal. Isto para dizer que não acho que haja custos extraordinários. Agora, o que eu acho, e aí sim levantou uma questão importante, é que, falando de transição, é importante perceber de onde é que vamos, para onde é que vamos, quem ganha e quem perde, e de onde é que eu tiro o financiamento e onde é que eu o coloco. E vamos ver, nenhum de nós é isento, anjinho nestas coisas. Todos nós andamos de carro, viemos para aqui de carro, sabemos isso tudo. Mas é absolutamente impossível que as cidades continuem a funcionar com o número de automóveis que têm e com o crescimento dos automóveis. É impossível, isso já não é factível, quer dizer, não é. E, portanto, nós temos que jogar na transferência modal de viagens para o modo mais eficaz, que é o transporte público, não é? Que é o exponencial do transporte partilhado, não é? Por passageiro e por quilómetro, é o mais eficaz de todo, quer dizer, não há conversa sobre isso. E, portanto, nós temos que fazer essa transição. Portanto, o que significa que quem vai ter que pagar essa transição, de facto, é quem gera a externalidade negativa. E, portanto, eu posso ir ao automóvel, posso ir às portagens inteligentes, quer dizer, Londres percebeu isso há 20 anos, criou uma portagem, uma toll para entrar na cidade, depois não sei quanto é que vai agora, mas já vai a mais de 10 euros. Eu não defendo que se criem portagens nas cidades portuguesas, desde logo porque tenho muitas dúvidas que houvesse um autarca ou um político que tivesse coragem para o fazer, tenho mesmo dúvidas. E quando digo isso, digo eu, se tivesse daquele papel também ponderaria muito. Mas uma outra coisa, portanto não estou a falar, uma outra coisa é criar portagens inteligentes, smart tolling. A portagem inteligente é aquela que tende a penalizar a tipologia de utilização da cidade por transporte, por veículo privado. Por exemplo, o tempo que eu lá ando, o tipo de veículo que eu utilizo, não é? Porque é diferente. Mesmo num contexto, vamos imaginar portagem de Londres, num contexto desses, quer dizer, é completamente diferente. Eu tenho que tratar de um assunto dentro da cidade, onde eu vou, trato em 20 minutos e saio com o carro, pago a portagem. De um tipo que anda lá a fazer entregas e descargas ou não sei o quê, o dia inteiro. A poluir e a congestionar, é completamente diferente. Portanto, este smart tolling que já começa a aparecer um bocadinho em Singapura, muito em Sydney, portanto, é um caminho que podemos fazer. Por exemplo, fala-se na taxa do adicionamento, é um termo um bocado, acho um bocado infeliz, mas é o que é, do carbono lá na bomba de gasolina, que, enfim, que no fim do dia é uma taxa de carbono no combustível. E, portanto, toda a gente faz isso. Quer dizer, mas há utilização de combustível que é necessária para a economia. Mas, por exemplo, não existe um extra para financiar a transição, portanto, a transferência modal, por exemplo, no estacionamento. Não existe. Se calhar lá é que devia estar. Estacionamento em zonas urbanas centrais. Se calhar lá é que devia estar. Pronto, porque o que as autarquias têm feito o que eu não acho mal, é para moderar o fenómeno do estacionamento, ou seja, do acesso do automóvel ao centro da cidade, sobe o valor do estacionamento. Mais 15 minutos, valores muito altos. Quer dizer, estacionar em Lisboa, no Porto deve ser semelhante, mas em Lisboa tenho mais experiência quanto ao estacionamento. Nas zonas vermelhas, aquilo é uma renda. É um tipo de trabalho para quem cobra. Mas aquilo que está ali é para moderar o fenómeno, mas não me consta que aquilo seja canalizado para fazer a transferência modal para o transporte público. Ora, se assim não for, eu acho razoavelmente ilegítimo. E, portanto, há qualquer coisa que falha nisto, não é? Esse é um aspecto. Um outro aspecto, para completar, que diz muito bem, é que não temos a tradição em Portugal, existe em alguns sítios nos Estados Unidos, existe muito em França, o sistema de transporte público é quase pago assim, é que a existência de transporte é uma mais-valia, é um ativo. Bom, é um ativo sobretudo para quem? Para nós cidadãos, pagamos impostos, mas é um ativo para empresas, para grandes empregadores, para polos geradores de tráfego e para o imobiliário. Está lá. E, portanto, quando eu invisto, como se está a investir em Lisboa, quer dizer, custa 50 ou 60 milhões de euros cada quilómetro de metro subterrâneo.
depois mais 50 ou 60 por cada estação. Portanto, é fazer as contas. Faço 3 ou 4 km de metro e enterro ali 250 milhões calmamente, ou 300 milhões, não é? Enterra é mesmo o tempo, porque aquilo é por baixo de terra. Eu não estou a usar uma expressão coloquial, foi mesmo intencional. Não estou a degradar a linguagem. Portanto, enterra ali o dinheiro. Pá, o que é bom, não é? Agora, aquilo que está ali, a partir do momento em que há ali uma estação de metro, do ponto de vista do valor potencial imobiliário do que está à volta, bem, aquilo dispara, como é evidente, não é? As imobiliárias dizem, tem metro à porta, é por isso que é mais caro. E, portanto, há uma transferência de valor, mas não há o regresso de contribuição. E o sistema de transporte tem que se apropriar de parte desse valor. Isso acontece em muitos sítios. Eu fecho mesmo com este exemplo. Não sei se sabem, a autoestrada mais carregada de tráfego em Portugal não é A1, digamos, por fluxo na secção. É A1 porque são 310 km, não é? Mas é A5, Lisboa-Cascais. O TMDA, aqui há uma data de engenheiros, que eu já vi muitos conhecidos, sabem bem o que isso é, tráfego médio diário anual, são mais de 70 mil carros, naquele bocadinho que está ali. Bem, aquilo é um cordão de carbono a alimentar Lisboa. Aquilo, do ponto de vista da descarbonização, é o desastre dos desastres. É um cordão de carbono, são 70 mil carros, em média, por dia, portanto, naquela tripinha que liga Cascais a Lisboa. Paralelamente àquilo, junto ao Rio, existe alguém que se desinvestiu de forma incompreensível, que é a linha de Cascais. Está lá. É que é muito caro fazer uma linha férrea ou um tramo de superfície ou qualquer coisa, mas é fazê-la de raiz. Agora, aquela está lá. Existe o canal, não é preciso expropriar, está lá tudo. E, portanto, aquilo era preciso investir ali um bocadinho. Acho que o material circulante foi feito à medida, tem que ser outro. Acho que o sistema de energia também é especial, tem que ser outro. Mas está lá. Quer dizer, qualquer investimento ali paga-se de olhos fechados. Quer dizer, qualquer miúdo de 12 anos faz as contas a mostrar que aquilo se paga a brincar. Mais ainda, e aí é que eu vou ao ponto, mais ainda, há ideias. Eu lembro-me que em Lisboa tinham essas ideias, mais junto a Lisboa, mas com certeza, que é desnivelar pontualmente aquela linha que está ali, não é? E ao desnivelar pontualmente põe a cidade a falar com o Rio. Bem, isso do ponto de vista imobiliário tem um valor incomensurável, bilhões, não é? Portanto, só naquele troço, que era uma das ideias que estava lá, que liga o Cais do Sodré. Eu estou no Porto a dar um exemplo de Lisboa, porque acho que este é um bom exemplo. O Cais do Sodré, Alcântara, só naquele bocado está ali, se eu desnivelasse em alguns sítios e se permitisse alguma construção aquilo tem o valor, seria o valor mais caro do país, por metro quadrado, como é evidente, dada a localização. E, portanto, se chega ali a Belém é a mesma coisa. Não é? Se quiser passar do Centro Cultural de Belém para o lado de lá, não passa, tem ali a barreira, não é? Tem ali um túnel meio manhoso e tal. E, portanto, se eu fizer isso pontualmente, eu gero mais valias imobiliárias que, regressando ao sistema de transporte, pagam a linha de Cascais a brincar. E, portanto, eu modernizo completamente a linha de Cascais, primeira vantagem. Segunda vantagem, eu desnivelo pontualmente e acabo com aquela barreira. Segunda vantagem. Terceira vantagem, o Estado gasta zero, ou quem for, o concessionário gasta zero, isso é tudo pago pelo potencial que eu estou a transferir. E quarta vantagem, eu mitigo substancialmente o cordão de carbono da A5, que é o pior do país. E, portanto, isto para dizer que, de facto, quer dizer, a transferência de valor que se dá do sistema de transporte através de investimento público, não é, para o imobiliário, quer dizer, tem que ter algum regresso. E é preciso que isto seja posto em cima da mesa algum dia, sobretudo em contextos desses. Quer dizer, eu acho difícil chegar eu ia dizer Manteigas, que agora, enfim, Manteigas tem um problema que teve agora com as coisas, quer dizer, chegar a um sítio qualquer mais pequeno e impor uma lógica dessas, porque não tem elasticidade para ganhar mais valia imobiliária. Agora, em Lisboa e no Porto, ou em Braga, ou em qualquer... Bem, eu acho que aí tem. E, portanto, essa questão algum dia vai ter que ser falada. Muito bem. Ora, bom, antes de dar a última palavra ao Dr. Carlos Alves, eu perguntava se alguém da plateia, porque estamos, de novo, nos últimos 10 minutos, o tempo voa, se alguém da plateia quer colocar alguma questão a algum dos nossos convidados? Não? Pronto, então... Sim? Peço desculpa. Está a ver? Eu estava a olhar para o fundo da sala. Por favor. Tem toda a razão, vamos. Por favor. Também já está ali em baixo. Pronto, então multiplica o seu engenheiro. Importa-se só dar a primazia? Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Peço que se identifique, se não se importa. Com certeza. O meu nome é Catarina Maia e sou membro da Assembleia Municipal da Câmara da Maia, da Autarquia da Maia. E, efetivamente, ouvi com muita atenção este painel e tenho aqui diversas perplexidades. A primeira é sobre o financiamento do fundamental. Realmente, o financiamento nunca é um problema quando ele é feito por impostos. Basta decretar mais impostos e está feito, não é? Ainda por cima, porque o mercado de carbono
que aquilo que financia o fundamental é um mercado artificial. É um mercado em que há um número limitado de emissões, aquilo é imposto e, portanto, e depois as empresas que troquem entre si, etc. Aliás, é por isso que o custo da energia elétrica, o ano passado, começou a subir logo em julho, muito antes da guerra da Ucrânia. Portanto, essa é a questão. Agora, também ouvi aqui que o transporte deve mudar de vida porque tem ganhos. Eu honestamente diria que quem deve ter ganhos são as pessoas, ou seja, são as pessoas individuais e coletivas, portanto, as empresas. É muito difícil. Eu originalmente não sou do Porto, sou do Distrito de Coimbra. O Distrito de Coimbra é um distrito altamente interior. E é muito difícil, por exemplo, dizer a uma empresa em Tábua: olha, o senhor agora precisa ter toda a sua frota elétrica. Ou dizer a uma senhora que vive em Tábua: a senhora, para se deslocar a Coimbra, vai de autocarro. Aliás, relembra-te que nós estamos a falar de transição ambiental e que ela está a ser meramente a olhar para a descarbonização. Relembro que, mais uma vez recorrendo a um exemplo em Coimbra, se fala de acabar com a Estação Nova e, portanto, trocando um serviço que hoje é feito por comboios por autocarros, não vale a pena porquê, mas... E também foi desmantelado há muito, muito tempo o ramal da Lausanne, sem qualquer alternativa realmente viável para as pessoas. Também poderia dizer que... Eu peço-lhe o favor, eu não quero limitá-la, mas eu peço-lhe que coloque questões, caso contrário... Não, mas é que isto são tudo pontos que são absolutamente críticos para um financiamento do que nós entendemos por transição ambiental. Mas, quando ela é meramente olhada como descarbonização, mas aquilo que eu não vi aqui citado por nenhum dos intervenientes é qual é o impacto do ciclo de vida do que é um veículo elétrico. E outra coisa, se a rede elétrica está efetivamente preparada para suportar aquilo que é a tração elétrica, esta conversão para a tração elétrica. Portanto, estas duas questões. Muito bem. Ok, duas questões concretas. Alguém quer responder, com certeza? Só para... Depois peço o favor de vir aqui abaixo. As suas questões e as suas perplexidades são pertinentes, com certeza que sim. Dizer que as receitas do Fundo Ambiental não são impostos. Não são impostos. A principal receita do Fundo Ambiental, e eu não falei de todas, porque o Fundo Ambiental tem receitas que vai buscar às contraordenações ambientais, tem taxas dos recursos hídricos, não são impostos. O comércio europeu de licenças de emissões, nós aderimos porque somos parte da União Europeia, o que fixou, criou um mercado, de facto, e um mercado em que os principais agentes poluidores pagam para poluir. Portanto, isto pode estar contra isto, pode não estar, mas o fundamental, as receitas não são impostos. Dizer que eu concordo absolutamente consigo. Eu acho que a palavra descarbonização, e eu falei no início, talvez, não, é descarbonizar a sociedade. E esta transição tem que ser uma transição justa. Concordo absolutamente consigo. E as pessoas têm que estar primeiro, sem dúvida nenhuma. São as pessoas que têm que estar primeiro, mas com certeza que todos nós, com uma rede de transportes públicos que seja mais eficiente, mais verde, vamos deixar de utilizar... Eu próprio lhe digo, eu uso muito, desloco-me essencialmente num automóvel. É verdade. E é um elétrico na cidade, mas fora da cidade ainda não é um elétrico, que não tem autonomia suficiente e, portanto, não consigo. Mas há uma coisa que lhe digo, se eu tivesse uma rede de transportes que me pusesse aqui, como temos uma rede de transportes assim, nos países nórdicos, e eu odeio esta diferença entre países nórdicos e países do Sul, mas esta é verdade, se eu tivesse uma rede de transportes como temos lá, eu lhe garanto que não tinha vindo, por exemplo, hoje para aqui de automóvel, não tinha mesmo. Portanto, sim, temos que repensar, e há muito para fazer, e os desafios são enormes, e como este painel e os meus colegas demonstraram bem, de facto os desafios são enormes, mas são desafios, também são oportunidades, e as pessoas têm sempre que estar primeiro, e concordo em absoluto consigo. Ok, obrigado. Professor, quer acrescentar alguma coisa, doutor Casal? Eu, se me dá um minuto, já agora Com gostava certeza. de dizer aqui duas coisas a propósito da discussão que tivemos aqui anteriormente. Aqui, designadamente, a questão de saber se
de alguma forma tributar, quem tem benefícios decorrentes das transformações que são feitas, se deve ou não partilhar esses benefícios de alguma forma. Ora bem, o que nós estamos a tentar fazer com toda esta política ambiental é evitar as chamadas externalidades negativas. Isto é, evitar que todos nós soframos a poluição e as consequências da poluição que é imposta por empresas e por organizações que tiram benefício da sua atividade e nos impõem a todos nós as consequências dessa poluição. Portanto, queremos evitar as externalidades negativas e para isso tributamos as externalidades negativas. Todo o mercado do carbono assenta nessa lógica. Ora, se assim é, não vejo razão nenhuma para que, quando há externalidades positivas, também quem beneficia dessas externalidades positivas não as possa partilhar com o resto da sociedade. E, portanto, parece-me que a lógica é a mesma. Então, a lógica é exatamente a mesma de impor tributação do carbono, é exatamente a mesma lógica de fazer com quem beneficia, seja do que quer que seja feito, possa partilhar com o resto da sociedade. E, portanto, desse ponto de vista, nenhum problema. Segunda nota. Temos é que ter cuidado com o seguinte, com a imposição das alterações tecnológicas. A neutralidade carbónica obtém-se por várias vias, por via de alterações tecnológicas, por via de eficiência energética e da adoção de fontes mais sustentáveis de energia, a par de outras alterações que cabem no domínio da chamada economia circular. Temos é que ter cuidado em impor alterações tecnológicas, porque o professor José Gomes Mendes disse aqui muito bem que o preço das fotovoltaicas caiu 86% para o investimento. O país, se algum erro fez nesta matéria, foi ter investido cedo demais, quer nas eólicas, quer nas fotovoltaicas no início, porque investimos a preços muito caros. E, portanto, temos que ir com algum cuidado. Nós temos que atingir a neutralidade carbónica em 2050, não é em 2030 nem em 2025, é em 2050. E há muitas formas de o podermos ir fazendo sem impor a alteração tecnológica. E algumas dessas são até compatíveis com o crescimento económico e com uma melhor exploração de algumas atividades, designadamente atividades agrícolas e florestais. Por exemplo, os espanhóis têm um mercado interno de carbono que nós devíamos explorar. Os produtores agroflorestais são-lhes atribuídos créditos de carbono que depois podem vender a outras entidades, da mesma forma que são estimulados a controlar os incêndios, a evitar os incêndios, porque os incêndios são uma fonte de emissão de CO2. Não é? E, portanto, com esse mercado interno, nós podemos simultaneamente criar as condições para que a floresta crie riqueza, para que se evitem, se minimizem, através da manutenção, muito mais e facilmente, a floresta, e podemos, por essa via, conciliar a obtenção do objetivo da neutralidade carbónica e, simultaneamente, criar riqueza. E, portanto, não é necessariamente fazendo as alterações tecnológicas à frente dos outros, até porque somos um país pequeno, não é? E, portanto, se nós pudermos ir fazendo as alterações tecnológicas à medida que estas sejam racionais do ponto de vista económico, o país só beneficia com isso. Ok, muito obrigado. Sr. Engenheiro, peço-lhe, por favor. Muito obrigada. Tá bom. Eu tinha pensado em fazer uma questão, mas entretanto, colocava a questão, mas entretanto, já todos responderam um bocadinho àquilo que eu ia fazer como desafio, mais do que pergunta, era um desafio. Mas também a resposta àquilo que a nossa colega ali atrás colocou, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não vou repetir o que disse na abertura, até porque todos nós já nos fomos repetindo um pouco uns aos outros, e ainda bem, quer dizer, que existe consenso, mas todos também foram acrescentando alguma coisa relativamente àquilo que os anteriores tinham dito. Mas há aqui uma questão que eu acho que tem que ficar bem frisada. A transição ambiental não é uma questão de opção. Pois. É assim, tem que ser feita, porque nós estamos aqui a falar de tudo a bem das pessoas, a bem dos cidadãos, e é precisamente a bem dos cidadãos é que nós queremos preservar o planeta. E por isso já não é. Enfim, há 40 anos, quando eu comecei a falar dos transportes, havia uma dicotomia entre o investimento, e principalmente o investimento em infraestruturas de transporte, e o ambiente. Mas tu queres desenvolvimento ou queres proteção ambiental? Isso era há 40 anos. Agora já não é. Essa opção, esse diálogo, essa reflexão já não pode ser tida.
Nós, neste momento, estamos a tentar preservar o planeta. Nós não podemos esquecer que já existem ilhas de lixo no Pacífico. E só são no Pacífico e não aqui, porque as correntes que existem no oceano levam o lixo para o Pacífico e não para o Atlântico Norte. E é só... Nós não podemos esquecer que todos os dias, todos os meses, existem comunidades que deixam de existir. E porquê? Porque a água o nível médio dos oceanos, da água dos oceanos, está a subir. E também não nos podemos esquecer dos incêndios que temos, e não é porque agora existam mais incendiários do que havia há 40 anos, é porque hoje a nossa floresta não está tão protegida como estava, e o Zé Mendes sabe muito bem do que é que estamos aqui a falar. Agora, portanto, isso para mim não é discussão. E por isso, enfim, não vale a pena estarmos aqui e os nossos oradores, e bem, não referiram essa matéria, nem questionaram a necessidade de termos comportamentos e termos sistemas e termos mercados de mobilidade mais sustentáveis. Agora, temos que ir mais além. E, de facto, um modelo de um financiamento exclusivamente público, nós estamos aqui, e depois também gostaria de dizer uma coisa, nós hoje estamos aqui a discutir, e no dia 20 em Lisboa estamos a discutir os desafios da mobilidade nas áreas metropolitanas, que é completamente diferente, e havemos de fazer também uma conferência sobre isso. O desafio da mobilidade é área no interior, não é só no interior, mas é áreas com um povoamento disperso, rarefeito, de baixa densidade, em que os desafios vamos lá ver, o objetivo é o mesmo, mas os desafios são diferentes. O objetivo continua a ser sempre dar uma maior qualidade à movimentação das pessoas, à mobilidade das pessoas, no fundo, maior qualidade ao território. Mas a forma de lá chegar é que é diferente. E hoje, quando nós estamos aqui a discutir financiamento, e foi esse o entendimento que tive das três posições, é que estamos a falar das áreas metropolitanas com esta natureza que diferencia o Porto, que é mais industrial, Lisboa é mais concentrado, enfim, com distintas motivações, organizações do território, também têm desafios diferentes e também têm soluções diferentes. E queria perguntar ao Sr. Professor José Mendes se eu conheço bem essa questão do desnivelamento da linha do Estoril, da linha ferroviária do Estoril. O meu primeiro projeto, em 1980 e qualquer coisa, 86, foi com o professor Rossano Garcia Lamas a ver como é que desnivelávamos o comboio em frente do Palácio, da Praça Mozinho de Albuquerque, certo? Para dar essa ligação. Anos mais tarde eu perguntei à mesma equipe, e agora também quero colocar essa questão. Bom, nós estamos muito preocupados no desnivelamento da linha ferroviária de Cascais, do Estoril, Cascais, mas gostaria de saber se, em alternativa, desnivelarmos ou eliminarmos ou reformularmos a linha rodoviária, a autoestrada rodoviária que nós temos a ligar Alcântara até ao Estoril, se as mais-valias não seriam idênticas e os custos para a população em geral não seriam mais baixos. Ou seja, nós temos duas autoestradas, uma ferroviária e outra rodoviária. E estamos sempre permanentemente a dizer que a barreira e o incómodo é a parte ferroviária. Ora, o espaço ocupado pela rodovia é cerca de 6 vezes maior do que o espaço ocupado pela ferrovia. E a eliminação daquela autoestrada, uma vez que já existe a A5, aquele tubo de carbónico que existe, se é necessária aquela autoestrada e se é mesmo necessário desnivelar o comboio, ou se por isso simplesmente não podemos fazer a reorganização do território e a reorganização daquilo. Agora, porque aquilo que eu temo é que nós iríamos retirar a barreira do caminho de ferro e com a mais-valia imobiliária, isto é, colocando a barreira dos prédios,
nós continuaríamos sem ter a proximidade dos cidadãos ao rio e de facto tínhamos uma maior penalização no acesso à ferrovia. Ou seja, se de facto existe vantagem é nós sistematicamente, até nas nossas reorganizações espaciais, nós darmos prioridade ao transporte individual ao invés do transporte coletivo. É uma provocação, Zé. É só uma provocação, porque é um debate que eu tenho feito comigo próprio ao longo de 40 anos. Sim. Obrigada. Eu gosto Obrigado. de provocações, portanto, estamos em casa. Estimulo particularmente. Vamos ver. Professor, peço-lhe alguma brevidade, Sim, porque houve quem atrasasse isto. Sim. Escusado é dizer quem foi. Esta era uma conversa, enfim, um tema até para debater mais, se calhar na cidade de Lisboa, mas já agora, enfim, no plano dos princípios, vamos ver, eu não posso todos os dados relativamente, mas posso dar alguns, apesar de tudo, porque há estudos feitos relativamente à linha de Cascais. Primeiro ponto, eu não acho útil, nem acho que faça sentido desnivelar a linha de Cascais todo, porque isso era um custo completamente, era uma coisa muito pouco inteligente, aquilo não passa por zonas urbanas, portanto, eu acho que era desnivelá-la pontualmente, onde eu possa ganhar mais-valias imobiliárias. E as mais-valias imobiliárias não se ganham só através de edifícios, não é? Vai só ao Parque das Nações e vê-se a forma como as coisas foram feitas e, de facto, tem zonas desafogadas, zonas mais densas, menos densas. E, portanto, mas isto foi um exemplo concreto que permitiria investir naquilo que eu acho que deve ser a primeira prioridade antes da autoestrada, que é justamente ali. Porque eu não posso, evidentemente que a autoestrada é um rio, portanto, é uma coisa que está ali e ninguém passa, não é? Ter aquilo um rio, não é? Enfim, é mais fácil, se calhar, fazer uma ponte. No rio ainda passa nada, na autoestrada não há atravesse, sim. Mas, convém dizer que, com o tráfego que lá existe, não é? Portanto, com aquela população que comuta diariamente, eu só consigo começar a fazer o downgrading da autoestrada quando eu criar uma alternativa. As pessoas têm que ser transportadas, não é? Porque senão entope tudo. E é por isso que eu acho que a primeira prioridade é na linha de Cascais, porque é transporte de massas e descarbonizado. Portanto, elevado caudal, digamos, de passageiros, aquilo pode-se meter comboios de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, o que for, os especialistas o dirão, não é? E, portanto, é descarbonizado. E o custo de intervir naquela linha, eu conheço alguns números, há várias variantes, um só um bocadinho, não sei o quê, mas quer dizer, comparado com o custo de fazer qualquer autoestrada, não é nada. Não é? E, portanto, é uma questão de primeira prioridade e desnivelar pontualmente para gerar essa mais-valia. E mais ainda, havia quem viesse a jogo, porque o setor imobiliário, enfim, que está, enfim, não sei se uma pré-bolha, mas enfim, está como está, mas está a gerar muitas mais-valias. Entendo que aquele território é muito apetitoso, no sentido, portanto, de gerar valor acrescentado, gerar mais-valias, e, portanto, está disponível, tendo a oportunidade, a investir e pagar o que lá está. Quer dizer, nós temos que perceber, o contexto é de recursos escassos. O dinheiro não nasce, não é fácil. E, portanto, eu também tenho que perceber que eu não posso ter, aliás, como alguém dizia, não posso ser só esta lógica de, temos que fazer, isto custa mais dinheiro, o dinheiro vem do horário público, nós exigimos, mas aquilo no fim do dia vai sempre ao nosso bolso. Quer dizer, nós somos o Estado. Nós somos o Estado. O Estado não é uma entidade qualquer que está, não sei, somos nós. E, portanto, o Estado faz tudo, desde que eu pago para o Estado fazer. Agora, o que eu estou a dizer é que, quando há atores económicos, que estão disponíveis a devolver algum valor, tirando valor, recebendo valor também, portanto, entregando valor e depois devolver algum, nós temos que ir por esse caminho. Não temos que estigmatizar este tipo de soluções. O imobiliário não tem problema nenhum. Que às vezes parece que é assim um papel, nós vivemos todos em casas. E vamos para hotéis e essas coisas todas. E, portanto, o que é preciso é tornar aquilo mais equilibrado. E eles vinham ao jogo. Isto é que são conversas que já existiram, enfim, reiteradamente, portanto, vêm ao jogo. A prioridade é sempre esta. Eu não posso, vamos lá ver, isto é, por muito que nós estejamos de acordo relativamente a isto tudo, não há nenhum de nós que amanhã de manhã largue o automóvel se não encontrar uma alternativa credível. Pronto. Depois há os que mantêm o discurso que o autocarro nunca é bom porque nunca querem largar o carro. Pronto. Há esses, não é? A sociedade, há uma forma, há de colocar esses no respectivo lugar. Agora, tem que haver alternativa credível. A alternativa credível é essa. Enquanto nós, isto é um tango a dois, enquanto nós não investimos na alternativa credível, descarbonizada, etc., eu não consigo alterar comportamentos, não é? E, portanto, eu não consigo alterar um comportamento individual no sentido do interesse público se eu não gerar essa alternativa. Portanto, é isso que tem que ser feito. Para acabar mesmo, eu sei que estamos no limite do tempo. Eu quero dizer, Sr. Professor, que subscrever completamente aquilo que disse na sua primeira intervenção, quer dizer, de facto, aliás, como disse nos números, quer dizer, duplicar a 20 anos o nosso PIB, equivale a quê?
4%, se calhar tem um bocadinho menos de 3, 4%, 3 e tal. 3,5%, à volta que a taxa é composta. E, portanto, bom, mas 3,5% não é nada de extraordinário, mas se for contínuo e consistente, é extraordinário, face sobretudo àquilo que observamos. Portanto, estou de acordo, nós temos que subir na cadeia de valor, não é? Em Portugal não se trabalha menos horas, não, quer dizer, o problema é este. Não. O que incomoda, para quem tem a experiência de trabalhar no estrangeiro, é que trabalha-se, as pessoas estão até às tantas nos escritórios, trabalham-se tantas horas, mas há aqui um problema de onde é que nós estamos na cadeia de valor. Nós estamos no sítio da cadeia de valor onde mais trabalho não gera praticamente mais nada. Gera os tais 15% entre 2000 e 2019, não é? Portanto, subir na cadeia de valor, portanto, eu gostava de dizer isso e reconhecer, enfim, o trabalho excelente que foi apresentado pela SEDES. Dizer também que subscrevo também aquilo que disse no fim, agora, que é o tema da imposição tecnológica. Eu lembro quando estava no governo, falámos de carros elétricos e alguém dizia, como o senhor lá em cima, vocês só falam disso, esquecem-se do hidrogênio e tal. Eu lembro a resposta que estava sempre, não me esqueço de nada, até porque sou engenheiro e sei que, digamos, as opções tecnológicas multiplicam-se e são sempre interessantes e aparecem sempre coisas novas. Sobretudo quando se está enfim, numa posição de governação, tem que tomar decisão, não é? A Ana Paula sabe isso até bem melhor do que eu. Nós olhamos para a panóplia de soluções que temos em cima da mesa. E há aquelas que nós nos agarramos para resolver. Mas não fechamos a porta ao que pode vir à frente. Portanto, aquilo que eu digo, o mercado o que me está a dar são veículos elétricos. É o que o mercado me dá. O hidrogênio na altura não existia, agora já começa a existir. E, portanto, já começa. Mas não é de excluir que nos anos vindouros e até nos próximos, que hajam outras tecnologias que sejam mais interessantes, mais económicas, mais custo-eficientes. E, portanto, esta coisa, não é? Chama-se leapfrogging, não é? Portanto, é dar o salto tecnológico para coisas mais eficientes. Em vez de fazer a escadinha toda, é a forma inteligente, sobretudo num país pequeno, que não produz muita ciência. Podemos mascarar tudo, mas, enfim, do ponto de vista da tecnologia, que só, portanto, não produz muito, é preciso ter essa gestão da adoção tecnológica de forma muito, muito inteligente, de forma a minimizarmos os nossos custos e termos o maior valor. E, portanto, esse aspecto é muito importante, porque às vezes vai-se muito atrás de modas e dá a ideia de se impor aquela coisa. Só para lhe responder lá atrás, lá em cima, a senhora, quer dizer, nós falámos de veículos elétricos porque, enfim, foi a questão que foi levantada e é o que o mercado nos está a oferecer. Hoje, se eu quero comprar um autocarro, eu tenho só duas possibilidades de uma viatura descarbonizada. É um elétrico a bateria ou é um elétrico a fuel cell e, portanto, a hidrogênio. Não tenho outro mercado, não me dá outro. E, portanto, eu posso pintar aquilo que eu quiser e até acho que uma pessoa com alguma imaginação, mas a realidade vai-me contrariar. E, portanto, é este. Se amanhã houver outras, fala-se no hidrogênio de combustão, seja, está aí, não se fecha a porta. Mas, de facto, a questão da gestão da adoção da tecnologia, até por razões de custos, é, de facto, um aspecto muito importante e que é muitas vezes esquecido. E, portanto, obrigado por ter explorado isso. Ok, obrigado. Alexandre Carvalho, José Gomes Mendes, Carlos Alves, obrigadíssimo por terem estado connosco. Vamos fazer 10 minutos de intervalo, por favor, para virmos para o quarto e último painel. Muito obrigado. Cumprimentamos os participantes.